contar 3 histórias para vocês hoje, bem resumidas, mas muito interessantes. Vale a pena prestar atenção. A primeira é sobre Noé. Vocês já escutaram Noé. Noé foi um homem que levou 100 anos construindo uma arca. Você sabe o que são 100 anos construindo um barco gigante? No lugar onde nunca tinha chovido. Mas Deus tinha falado com ele que iria chover, ia ter um dilúvio e ia destruir a terra. E aí Noé levou 100 anos construindo essa arca. As pessoas passavam, ficavam zombando dele, tirando sarro dele, dizendo que ele era maluco. E ele levou 100 anos. Naquela época o pessoal vivia muito mais. Tinha gente que vivia 400 anos, 500 anos. Então a vida de uma pessoa era muito prolongada. Não era como hoje, que 80 anos já está bem fatigado a pessoa, já querendo morrer. Se muito viver 100 anos assim, bem acabado. Antigamente teve gente que viveu 900 anos, mais de 900 anos. Então, só para vocês entenderem. Então Noé levou 100 anos construindo a arca só ouvindo sarro, ouvindo chacota. E aí, depois veio o dilúvio, depois de 100 anos veio o dilúvio, começou a chover muito, né? Encheu de água lá o local. E aquelas pessoas todas morreram. Só quem sobreviveu é quem estava na arca, nesse barco de Noé. Que entraram os animais, entraram a família de Noé todo na arca, né? Vocês conhecem a história. Aí depois, um tempo depois, teve a história de Sodoma e Gomorra. Vocês já ouviram falar em Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, eles eram 2 cidades que Deus avisou que iria ser destruída. E aí Ló morava nessa cidade. E aí Deus não destruiu a cidade enquanto que Ló não saiu de lá. Aí depois que Ló saiu com a esposa dele, vocês devem também ter ouvido essa história. Mas a esposa dele, quando estava no caminho, quando Deus começou a destruir a cidade, cair fogo do céu e destruir, matar todo mundo, aí a esposa de Ló olhou para trás, porque ficou com saudade das coisas que ela tinha deixado para trás. E ela se transformou numa estátua de sal. Ela virou uma estátua de sal. Mas Deus destruiu essa cidade. Das 2, né? Sodoma e Gomorra. Morreu todo mundo. Foi exterminado aquelas 2 cidades. Todo mundo que estava lá, animal, tudo foi exterminado. Foi uma destruição. Aí depois teve o Jonas, que Deus mandou Jonas avisar a cidade chamada Nínive, que Deus iria destruir também essa cidade. E aí Jonas foi lá. Eu vou resumir bastante. Jonas é aquele que o peixe engoliu ele, né? E aí ele ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. Uns dizem que são baleia, outros falam que é um peixe grande. Na Bíblia não fala baleia, fala que é um peixe grande. Então não vou falar que foi baleia, tá? E ele ficou 3 dias, depois ele foi vomitado pelo peixe na cidade chamada Nínive. E aí ele falou o que Deus tinha avisado, que era para o povo se arrepender, que senão Deus iria destruir a cidade. E aí o que aconteceu? O povo se arrependeu, todo mundo acreditou no que Jonas tinha falado e se arrependeram realmente. E aí Deus não destruiu a cidade. Deus não destruiu aquelas pessoas. Aí você olha assim, caramba, Deus é carrasco, hein? Deus é cruel. Matou o pessoal lá da época de Noé, morreu todo mundo. Exterminou todo mundo que estava na terra. Só quem sobreviveu que estava na terra foi Noé, sua família e os animais que estavam na arca. Aí depois Sodoma e Gomorra eram cidades que foram destruídas também. Todo mundo morreu, animal, tudo que estava lá foi destruído. E aí depois a história de Nínive. Nínive não foi destruída, porque o pessoal acreditou na palavra de Deus através de Jonas. E aí Deus não destruiu a cidade de Nínive. Aí você pergunta, tá, Marcel, o que é que tem a ver? Qual é a associação que tem dessas 3 histórias? Que todas 3 são da Bíblia. Cada um acredita se quiser, mas são histórias verídicas, porque se a Bíblia está falando, eu acredito. Então eu vou falar porque foi verdade. Os 3 locais, as 3 épocas diferentes, Deus estava muito chateado com o povo. Muito pecado estava na época. Muito pecado.
E aí Deus disse que ia destruir. Na época de Noé mesmo, a Bíblia fala que Deus tinha se arrependido de ter criado o homem. Se arrependeu de ter criado o homem. E iria destruir e matar todo mundo. Só não matou Noé porque ele viu que Noé era o único justo na terra na época. E aí salvou ele e sua família. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Então, a gente não pode brincar com Deus. Deus, da mesma forma que ele é amor, que ele ama a gente, Deus também, ele é justiça. E a Bíblia fala que ele não inocenta o culpado. Então isso quer dizer o quê? Que quando Deus avisa uma coisa, você presta atenção e aí você deixa de fazer. Porque se você continuar fazendo, você colhe grandes consequências daquilo que Deus avisou e você não ouviu e não obedeceu. Sodoma e Gomorra e a época de Noé, todos eles foram avisados, mas ninguém se arrependeu. E aí Deus teve que destruir. Já Nínive, Deus também avisou e Nínive se arrependeu e Deus não destruiu a cidade. Que interessante, né? Deus, ele não compactua com o pecado. O pecado para Deus é terrível. O pecado para Deus é algo que Deus não consegue engolir. Deus não consegue engolir, entendeu? Então não adianta ficar achando que dá para ficar pecando. Que pecados são esses? São vários tipos de pecado. Por exemplo, esse vídeo tá grande, mas tá interessante. Vários tipos de pecado. Tem pecado de homossexualismo, prostituição, mentira, corrupção, egoísmo. Tudo isso é pecado. Outro pecado, aborto, você matar um bebê que está na barriga de uma pessoa. Então, isso é um pecado muito grosseiro, que é um assassinato, né? Cara, se a gente for enumerar aqui, são muitos tipos de pecados que existem, né? Então, você vê assim, pô, isso é pecado. Agora, imagina, raciocina comigo, na época, eram locais isolados que estavam com pecado e Deus ficou muito chateado, muito irado com essa situação desse povo que estava em pecado. E aí Deus destruiu, era local. Só em exceção lá na época de Noé, que foi a terra inteira, teve dilúvio e morreu todo mundo, só ficou Noé, né? Mas Nínive também ia ser local e Sodoma e Gomorra era local. Hoje, o mundo inteiro está muito envolvido em pecado, de todo tipo, pecados grosseiros que Deus vê, assim, ó, homicídios, pedofilia, sabe? Mentira, corrupção, né? Que eu já falei. São diversos pecados terríveis, né? E que Deus, todos os dias, Deus vê essa coisa assim. E Deus falou que vai destruir a terra. Ele vai destruir a terra. Você sabe o que é isso? Deus vai destruir a terra. Isso já está escrito. Da mesma forma como ele avisou antes, ele está avisando agora. Jesus falou que ia ser que nem nos tempos de Noé. As pessoas iam estar distraídas, comprando, vendendo, sabe? E aí, de repente, ia vir repentina destruição. Você acredite ou não, aí você vai se incluir em dois grupos. Ou o grupo que acredita em Deus, e aí você procura saber o que é que você deve fazer para que você não seja destruído também. Ou então você é do grupo que você não acredita, não leva fé e deixa a vida me levar, e aí você vai morrer, você vai ser destruído também. Então é questão de escolha. Se você escolher um ou outro, é o que vai acontecer com você. Deus te dá a oportunidade de escolher o não da destruição, de não ser destruído. Então procure conhecer o que é para não ser destruído e faça isso. Né? Só depende de você. Deus, ele é amor. Ele só vai destruir aqueles que são inimigos dele. A Bíblia fala que ou você é filho de Deus ou você é inimigo de Deus. Não se engane. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. É duro ouvir isso? É duro, mas é uma realidade. Quem falou foi Deus. É que nem o pai que quer adotar alguém, ele vai adotar quem ele quiser como filho. Se ele não quiser adotar aquele como filho, não vai ser filho dele. Então Deus, para ele adotar a gente, ele fala como é que tem que ser filho dele. Nem todo mundo é filho de Deus. Então procure ser filho de Deus para que você não faça parte da destruição e você não seja destruído junto com os ímpios, com os corruptos, mentirosos, os assassinos, homicidas, os suicidas.
diversos tipos de pecados e pecadores que tem aí. Deus, ele ama muito o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, caia fora do pecado, conheça Jesus, que Jesus, ele é a solução para os seus pecados e a solução para a salvação. Ele é o único caminho, a verdade e a vida para chegar até Deus. Seja um filho de Deus, conheça e saia enquanto há tempo, porque o mundo vai explodir. Deus abençoe.